Então, como é que você tem lidado aí na sua casa com a formação, a preparação, o aconselhamento dos seus filhos para o casamento? Você tem optado pelas orientações que a Bíblia nos dá ou você tem optado pela realidade do mundo e pela cultura atual? Às vezes preocupa, né? A gente fala dessa questão da virgindade, do casamento. Também teve uma pesquisa que saiu aí há pouco tempo numa revista cristã, dizendo que os evangélicos, 85% deles, consideram que devem ter uma experiência antes do casamento. A gente já deve partir para o casamento treinadinho, né? Sabendo o que vai acontecer. Quais são os principais desafios dos pais para orientarem seus filhos, por exemplo, quando eles ficam noivos? O principal desafio que eu acredito é o pai querer que o filho fique noivo ou se case, porque hoje em dia tem pai que está querendo criar o filho para ele e não para o mundo. Quando o filho fala que quer casar, aí entra aquele desespero. Por quê? Na cabeça dele o filho tem que completar, terminar a faculdade, entrar para uma grande empresa, ganhar muito dinheiro e depois casar. Então ele não prepara o filho para o casamento. E os maiores problemas surgem no relacionamento. Então o princípio básico que a gente passa para os jovens é o relacionamento de Cristo com a igreja, o noivo e a noiva, entendeu? A gente passa o papel do homem como de Cristo e o da mulher como da igreja. E a gente dá um papel para eles colado com tudo que eles têm que fazer para que o casamento se... Ou seja, o homem ele tem que ensinar, tem que amar e dar a vida pela esposa, tem que proteger, tem que prover. Então, e que essa questão da submissão não é que a mulher está debaixo da ordem do marido. Não, homem e mulher são iguais no relacionamento. E a missão é a mesma. Ela vai ajudá-lo a completar a missão. Qual é a missão? Qual é o propósito do meu casamento? Ele tem que descobrir o propósito do casamento dele. O casamento é só para ter sexo? É só para procriar? É para enriquecer? Então, cada um tem que descobrir o seu propósito em Deus. Nós cremos que o casamento é para abençoar outras vidas. E eles dois, descobrindo o propósito deles no casamento, isso vai ser potencializado e ricamente abençoado por Deus para que eles tenham um casamento saudável, duradouro, e o relacionamento deles vai fluir. Não vou dizer que não vai ter problema, a gente até brinca que no casamento tereis aflições, né? No final do casório, o pastor pode falar, no final da historinha, e viveram em conflitos para sempre. Porque conflitos nós vamos ter diariamente, mas é como nós enfrentamos os conflitos é que vão dar o retorno da duração do nosso relacionamento. Perfeito. Outra dificuldade que a gente vê é o investimento. Hoje os pais não querem investir tempo em seus filhos. Eles não param para ajudá-los, para ouvi-los, para orientá-los. É a rodoviária, o restaurante. Exatamente, que entra lá, come, se serve e sai. Então a gente vê isso quando o jovem chega para a gente, ele não tem a menor noção do que seja o casamento. E o Curso One é tão impactante que muitos casais de namorados e noivos terminam. Eles entendem, e a gente louva a Deus por isso, que aquele não é o melhor momento deles se casarem. A gente diz que não há certo e errado, não há pessoa certa ou pessoa errada, mas há uma escolha e que essa escolha tem que ser eternamente. A gente brinca que casados para sempre, eu falo, ou você pede para a pessoa morrer e você poder casar de novo, você pede para Jesus voltar. Aí eles riem. Mas aí eles entendem realmente o que é viver um casamento. Não é um conto de fada. A gente sabe que as historinhas, né, lá da Disney, as histórias do conto de fadas, aí viveram felizes para sempre. Pois é, tem duas coisas, né? A história do viveram felizes para sempre e o que é essa felicidade para sempre, né? Que não pressupõe inexistência de conflitos, não pressupõe inexistência de dificuldades. Essa questão de que você sempre imagina o príncipe e a princesa, eu detesto essa imagem que se faz, né? Ai, do príncipe e da princesa, da coisa que dá sempre certo. Acho ótimo que de repente a gente tenha um príncipe na Inglaterra agora
agora e uma princesa, que são gente real, são pessoas reais, né? Pessoas, não, reais não, porque senão parece de realeza. Gente de verdade, né? É que tem uma vida normal e não essa coisa de que tudo tem que, sabe, os sininhos têm que tocar, você sempre tem que viver numa felicidade plena. Isso não existe. E eu acho que isso é extremamente nocivo dentro de uma ideia de casamento que efetivamente dure para sempre, né? Relacionamento. Renato, você tem se preocupado com isso? Escreveu até um livro para falar sobre o que ela estava aí comentando, da necessidade de relacionamentos entre pais e filhos. Eu escrevi, eu tenho alguns livros na área de família e esse foi um livro que foi publicado chamado Meu Filho, Meu Amigo, Construindo Relacionamentos Saudáveis entre Pais e Filhos. Na verdade, a proposta é exatamente essa, né? Quebrar essa dicotomia, essa ausência relacional entre pais e filhos e tentar juntar novamente relacionamentos que foram divorciados, né? Eu tive a ideia de escrever esse livro quando eu estava pregando numa conferência no interior do estado do Rio de Janeiro e eu vi um menino de uns seus 17 anos aproximadamente, bem mais alto que eu, né? E ele passando e conversando com o outro e falou assim, puxa, eu queria tanto sentar no colo do meu pai e ouvir, né, palavras de carinho dele, cristãos, né? E eu percebi, eu falei assim, meu Deus, essa é uma geração de pais ausentes, né? E o secularismo tem um pouco disso, né? Essa coisa que a gente, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer a vida, eu preciso ter grana, eu preciso... E aí ele acaba passando isso para o filho, não, você não tem que constituir família, como você disse, você tem que fazer o seu pé de meia, você não pode casar sem que você tenha o seu apartamento próprio, sem a sua casa, você precisa disso e tal, e vai criando pequenos Peter Pans que não crescem, né? Que não amadurecem, que não desenvolvem uma maturidade em todas as dimensões. Então, esse livro, ele veio tentando, de alguma forma, fazer com que pais sejam cúmplices de filhos e filhos sejam cúmplices de pais. Acho isso fundamental, porque se a gente não consegue ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de desenvolvimento relacional entre pais e filhos, automaticamente a gente proporciona um hiato que não pode ser preenchido por outra coisa e quando é preenchido por outra coisa traz problemas significativos na construção da família. Sem dúvida, sem dúvida. O Douglas tocou no assunto ali que eu também queria ouvir vocês um pouco mais a respeito disso. A necessidade dos pais quererem que seus filhos casem, ou seja, os pais devem se preparar também para o casamento, para liberar seus filhos para o casamento? Eu acredito que sim, né? Porque existe até um ditado, né, que as pessoas falam que os filhos são criados para o mundo, mas eles não internalizam isso. Eles não internalizam que o filho tem que constituir uma família, que tem que levar a experiência dele para frente e acaba querendo reter o filho até que ele consiga chegar ao topo. Mas qual é o topo? Se nós somos insaciáveis. Você sabe qual eu acho que é o principal problema? Por que os pais, às vezes, eles tentam reter os seus filhos? Por causa daquilo que alguns chamam da síndrome do ninho vazio. É verdade. Quando os filhos vão embora, eles ficam novamente os dois sozinhos e o casamento já não presta para nada e eles vão ter que lidar com as suas incongruências, idiosincrasias e patologias emocionais. O que vai fazer com que eles automaticamente desenvolvam e experimentem, tete a tete, uma crise que eles não têm condições de resolver. Então, é mais fácil segurar os filhos e tentar com que aquela situação fique ali, ad perene, ad eterno, para que eles não sejam confrontados pela própria tragédia de um casamento fracassado. Isso aí, Renato, eu acho que é o grande ponto, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho bacana e quero até mostrar de novo, a gente mostrou, né? O livro que fala sobre o relacionamento de pais e filhos, porque muitas vezes os pais investem tudo de relacionamento da vida deles nos filhos e depois eles não sabem liberar os filhos. Sim. Usam os filhos para tapar buracos do seu relacionamento matrimonial, do seu relacionamento entre um e outro, né? E depois sofrem, interferem na vida dos filhos porque não sabem liberá-los
para essa vida. Então, os pais também precisam se preparar para a hora do ninho vazio, né? Saber colocar outros ovos nesse ninho, né? Usufruir agora daquilo que é a essência do casamento. Porque o casamento, vocês já disseram, ele não é para a procriação, né? Filhos são uma decorrência natural, mas eles chegam e eles vão. Na verdade, o casamento é para o relacionamento a dois, né? Marido e mulher. E o secularismo ele desconstrói isso, não. Você precisa esperar para casar. Então, quando o cara deveria estar casando numa idade, a menina e o rapaz deveriam estar casando numa idade, não somente vivendo essa harmonia sexual, mas gerando filhos, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor, ele retém isso. E a ideia que se passa é o seguinte, não, você precisa ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Esse é o problema da Europa, parte do problema da Europa, onde você não vê proliferação, nem tampouco crescimento demográfico por causa disso. Como o pastor Renato falou, a questão é muito séria do ninho vazio, porque o casamento desse casal, provavelmente já não era saudável e eles depositaram a esperança no filho. E acaba, deixam de exercer o papel de marido e mulher e só exercem papel de pais. E se o filho for embora, como é que eles vão ter o papel de novo de marido e mulher? E esse filho que vai embora para formar um novo núcleo familiar, né? Como é que ele leva, que bagagem que ele leva a partir desse quase que aprisionamento dos pais, né? Como é que ele vai construir e formar o seu próprio lar? Existe idade certa para casar? Eu parto pelo pressuposto de que a idade certa é aquilo que as Escrituras nos levam a entender. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Ele tem que estar maduro emocionalmente, né? Em condições de sustentar a sua família, e quando eu parto pelo pressuposto de condições, não significa dizer que tem que estar com casa própria, nem tampouco tem que ter carro. Verdade. Ele tem condições de começar a sua trajetória, de começar a sua caminhada. E um dos problemas é o imediatismo, né? O cara não quer ter agora, bicho. O cara vai comprar, às vezes, o primeiro apartamento com 45, 50 anos, né? E a garotada tá querendo já comprar com 20, com 21. Mas nossos pais também foram assim. Exatamente, né? Já começaram a vida com tudo pronto. Mas o pai fala assim, não, eu passei muita dificuldade no início do casamento, eu não quero que você passe isso. É uma super proteção, porque a dificuldade é onde a gente cresce. Exatamente. Nós crescemos em crises. Não tem como crescer fora da crise. Tem gente que cria filhos numa redoma e os meninos estão despreparados para enfrentar as demandas da vida. E aí quando chega no casamento e descobre que a princesa encantada não passa de um sapo, né? Ou de que o príncipe não passa de um sapo e mal cheiroso... Como é que é, Erika? Como é que é a história do príncipe e da princesa? A gente identifica e mostra para eles que muitas vezes o príncipe se torna lá o Shrek, o ogro, e ela, a princesinha, se torna a Fiona. No dia a dia, na realidade, é isso que acontece. Eu tomara que sejam sempre, né, o Shrek e a Fiona, porque eles são gente tão real, são tão naturais, eles só não são aquele padrão de beleza, de não sei o quê, que todo mundo coloca, né? Eles são gente como a gente. Pais, ensinem os seus filhos, né, a andar no bom caminho. Se o seu filho torce pro Flamengo, muda o time dele, né? Brincadeira. Eu vou para o nosso último intervalo e aí a gente volta para as nossas considerações finais. Muito bom conversar com vocês aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.